dependência tecnológica. É sobre isso que nós vamos falar no programa Vivências de hoje. Oi pessoal, como que vocês estão? Tudo bem com você? Como que tem passado? Tudo certo? Hoje a gente vai falar sobre um assunto extremamente sério e que tá aí, ó, invadindo a nossa casa, invadindo qualquer idade. Tenho até coisas muito pessoais para trazer para você, tá? Vamos falar hoje sobre dependência tecnológica. Não, Ana, para. Ixi, isso aí, ó, longe de mim. Imagina, tenho o controle dos meus impulsos e tudo mais. Certa vez, vou te contar uma coisa. Certa vez, estava conversando eu com uma amiga e ela me disse que colocou um temporizador no celular dela para fazer uma contagem de tempo que ela gasta nas redes sociais. E aí, ela colocou 35 minutos e quando atingisse esse tempo por dia, vinha uma mensagem dizendo, ó, você atingiu o seu limite de tempo. E aí ela foi me contando, ela falou assim, você acredita que no período da manhã ainda do dia, atingiu 35 minutos de redes sociais? Eu falei, nossa, não acredito, que absurdo, você fica muito tempo no celular e tudo mais. Vai eu, psicóloga, vamos lá colocar um temporizador no celular. E eu coloquei 1 hora. Falei, vamos ver, né? Imagina, né? Vai sobrar tempo. Eu não fico 1 hora em redes sociais. E é um temporizador para entretenimento, tá? O meu atingiu também no período da manhã. O que eu quero dizer com isso? Nós não sabemos o quanto que nós somos expostos e o quanto que nós estamos consumindo coisas aleatórias aí durante o dia. E quanto tempo nós estamos perdendo com isso? Isso me fez refletir. Mas eu confesso que eu pensei assim, falei, não, né, imagina, porque eu trabalho com rede social, né? Eu posto os meus vídeos, todos os dias eu tô nas redes sociais de alguma forma, então é isso. Mas não. Eu trabalho, mas de fato eu consumo também. E depois desse dia eu comecei a refletir sobre isso e comecei a refletir sobre vários sinais que eu estava tendo e vários sinais também e sintomas que alguns pacientes meus traziam para mim em relação a isso. Cansaço mental, né, um humor mais deprimido, né, uma procrastinação, né, um cansaço assim exacerbado que eu até brincava com algumas pessoas, parece que eu carpi um terreno. Então assim, um cansaço exacerbado. E a gente foi pensando e reestruturando tudo isso e entendendo que é um desgaste mental, né? Que é uma exposição extrema e exacerbada a diversos conteúdos, né? Então, se a gente vai ver aí no smartphone, você vai, né, rolando a tela do smartphone, você vai tendo acesso a vários conteúdos e várias informações. E aí você clica num lugar e vai para outro, você clica num lugar e vai para outro, e aí perderam-se quantas horas do nosso dia. E o comportamento começa assim, né? Tímido, sorrateiro, e aí vira uma situação extremamente complicada no sentido de você deixar o celular, né? De você não olhar o celular, de você não verificar notificações, né? De você não verificar algumas rotinas ali das redes sociais. Isso caracteriza dependência, Ana? Calma, né? Vamos do macro para o micro. Então, esse comportamento que todos nós estamos tendo, uns mais, outros menos, precisa ser monitorado. Por quê? Porque eu só tive a ideia e a noção de como eu estava a partir do momento que eu monitorei. Eu incentivo você, tá, a colocar um temporizador no seu celular e ver quanto tempo, quantas horas por dia você fica em determinados aplicativos, geralmente aplicativos de entretenimento.
você pode ter uma surpresa como eu e ser aí um start para processos de mudança, tá? Porque a gente vê isso muito em criança, né? Em adolescente, esse povo não sai do celular, mas e a gente? E eu? E você que é adulto, pai, mãe, né? A gente precisa olhar para esses comportamentos nossos. Então, a gente precisa entender e nos monitorar nesse comportamento para depois ver se de fato a gente está indo e trilhando um caminho de dependência ou não, tá? Como que a gente consegue, vimos lá, né, nossa, ficamos bastante tempo no celular, como que eu consigo perceber uma instalação de um comportamento de dependência, tá? Mas antes disso, antes de falar desses comportamentos, eu estava assim consultando alguns especialistas nesse sentido e saiu uma nota que um pouquinho antes da pandemia, uma grande porcentagem da população brasileira estava consumindo em apps de entretenimento em torno de 8 horas por dia. Pensando que, se a gente for pensar que a gente tem 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar, o resto das 8 horas muita gente estava no celular. Então isso é extremamente grave e a gente precisa rever o nosso comportamento, né? Rever o que a gente está consumindo e por que a gente está consumindo e por que a gente não está tendo outros tipos de atividades. A doutora Ana Beatriz também ela disse num estudo que ela fez que os profissionais da tecnologia ali do Vale do Silício, na Califórnia, né, que é, né, o coração ali, né, da tecnologia, onde fica a Apple, Facebook e tudo mais, eles soltaram uma nota de que eles não matriculavam os seus filhos em escolas que usavam da tecnologia, né, os filhos pititicos, né, então que seriam, sei lá, o Fundamental 1 para a gente hoje. Não, eles preferiam matricular os seus filhos em escolas que faziam atividades ao ar livre, né? Que promoviam outros tipos de atividade e que não tinha como base curricular atividades de tecnologia. As próprias pessoas que trabalham com tecnologia. Por quê? Porque eles sabem, né, o quanto que a inteligência artificial e o quanto que toda a programação é feita para desenvolver em nós uma dependência, né? O quanto que eles movimentam essa programação de redes sociais para desenvolver cada vez mais os algoritmos e tudo mais, para desenvolver cada vez mais um consumo maior, né? Porque é a base até de vendas e comercial, né? Então, eles tiveram uma nota de colocar os filhos em escolas que não tinham como base, como coração do ensino a tecnologia. Quando nós estamos expostos a movimentos como esses, nós estamos expostos a um sistema de recompensa, né? Por exemplo, se você está numa rede social onde tem uma interação de curtida, de comentário e tudo mais, e você posta ali uma foto, um vídeo, alguma coisa e começam a ter reações àquela foto, aquele vídeo, e você lê aquilo, a gente entra num ciclo e num sistema de recompensa. Nossa, fulano de tal viu, nossa, teve tantas curtidas, nossa, teve tantas visualizações. Então começa a entrar num sistema de recompensa, onde o neurotransmissor mais importante nesse sistema é a dopamina. E aí, quanto mais curtida, mais você quer, mais gratificação você tem, então a gente entra numa dependência dessas curtidas. Tudo isso, gente, não é aleatório. Tudo isso é muito estudado. Quando você procura algo na internet e situações semelhantes àquilo que você procura começam a aparecer, não é aleatório. Muitas pessoas falam, eu recebi, sei lá, uma luz divina, que eu abri a internet e veio tal coisa para mim. Não vou questionar sua fé, mas existe uma inteligência artificial por trás que entende o seu comportamento e que entende o meu comportamento e que começa a
entregar pra gente aquilo que a gente está precisando naquele momento, porque a gente parou alguns milésimos de segundos em alguma coisa muito semelhante de conteúdo. Então, a gente precisa entender que nós estamos sendo monitorados, o nosso comportamento na internet está sendo monitorado. E aí, cada vez mais, a gente entra nesse movimento. E cada vez mais, o nosso sistema cerebral de recompensa é ativado. E cada vez mais, a gente consome. E a gente consome, a gente tem a gratificação, libera os neurotransmissores do sistema de recompensa. A gente entra nesse ciclo e a gente pode entrar num ciclo de dependência. O ciclo de dependência é esse. Vamos pensar numa dependência emocional? A gente está num relacionamento abusivo, aí existe uma briga, aí a pessoa vem, entra na lua de mel, aí a gente vai, perdoa, e aí acontece uma briga, entra na lua de mel, vai, perdoa, entendeu? Um ciclo de dependência, porque a gente começa a entender que a gente não consegue viver sem aquela pessoa. Quanto mais a gente consome uma coisa, a gente começa a entender que a gente não consegue viver sem. E aí, olha os comportamentos, que eu até marquei aqui pra gente pensar junto, tá? Preocupação excessiva com a internet, né? Preocupação excessiva. Quem viu, quem deixou de ver, quem postou, quem despostou. Essas preocupações que eu tenho, você tem. E a gente está conversando aqui, ó, em igualdade de preocupação, tá bom? Um tempo excessivo na internet, né? Um tempo que você gasta demais. Começa a monitorar. Faz isso, coloca um cronômetro, aciona um cronômetro e entra nas redes sociais. Então, um tempo excessivo na internet. Sintomas de abstinência. Quando você deixa de olhar, quando você, não vou ver, e você fica, nossa, será que tem alguma notificação? Ai, será que isso? Ai, será que aquilo? Né? Eu preciso ver, eu preciso olhar, São sintomas de abstinência, né? A esquiva. Nós utilizamos a internet, as redes sociais, os apps de entretenimento para nos esquivarmos de situações que a gente não quer viver, né? Eu vou relaxar, então eu vou ficar aqui na internet um pouquinho. Eu não quero, meu Deus, eu não quero. Estou numa reunião de família, isso eu já fiz, gente. Estou numa reunião de família que tá muito interessante, vou pegar meu celular. Vou ficar aqui na internet. Eu acabo fazendo um pareamento subjetivo de que quando as coisas não estão interessantes, eu vou para a internet. Quando eu não quero me conectar com alguma coisa, eu vou para a internet. Sempre eu vou para a internet. A internet acaba sendo uma fuga e um refúgio para mim. E a gente faz pareamento. Então, sempre que você precisar de refúgio, você vai fazer o quê? Ler um livro? Não, você vai para a internet. E aí, o que você consome ali? Esse é um outro problema que a gente vai chegar. Comparações. Eu vou para a internet e vejo vídeo de uma influencer falando mimimei. Vocês viram isso, né? Mimimei e comprou uma coisa assim que muitas pessoas não têm condições de comprar. Nunca terão condições de comprar, né? Nunca é muito forte, né? Mas é muito improvável de comprar em curto prazo. Então, a gente acaba comparando a nossa vida com a vida do outro. O outro só mostra o que ele quer, viu? A gente acaba comparando as nossas aspirações às aspirações do outro, né? A gente acaba recebendo um monte de conteúdo que às vezes não tem evidência nenhuma, né? Conteúdos de desenvolvimento pessoal que são rasos, né? Que não tem evidência, não tem cientificidade. Pega um conteúdo científico e um conteúdo raso. Vê quem tem mais seguidor. Então, assim, a gente acaba sendo exposto a esse tipo de conteúdo. E a gente acaba trazendo esse conceito pra gente, que isso assim é que tem que ser vivido, né? É assim que a gente tem que continuar, é assim que a gente precisa fazer as nossas escolhas. Então a gente é exposto a essas situações, né? Tem muitas pessoas também, gente, que usam o celular e as redes sociais e os apps de entretenimento como se fosse um tratamento, assim, uma esquiva ou um comportamento para ajudar na depressão, para ajudar na ansiedade, né, para ajudar em algumas psicopatologias. Isso é muito sério,
porque tem muito conteúdo que a gente vai consumindo e que não tem nenhuma base teórica que a gente pode considerar. Conforme a gente vai tendo esse tipo de comportamento, todos nós vamos criando uma relação, né, com esse recurso que a internet passa a ser para a gente. E com isso, a gente pode desenvolver a dependência. Tem alguns estudiosos que linkam a dependência tecnológica com transtornos do controle do impulso, né? Que é a dificuldade de controlar esse impulso, né? Dificuldade de, ai meu Deus, eu vou lá e eu vou ter esse alívio, né? Como se fosse uma compulsão mesmo, né? Alguns estudiosos acabam ampliando para esse sentido. É extremamente importante a gente começar a se observar como eu fiz e entender o quanto que a gente está exposto a situações assim, né? Qual que é a minha relação com esses apps? Qual que é a minha relação com estar nesse lugar, nesse ambiente, né? Por que que eu fico tanto nesse ambiente? Por que que eu preciso tanto desse ambiente? Quais outras atividades que eu posso fazer também nos meus momentos livres, nos meus momentos de relaxamento, né? Além de ficar no celular. Tem uma pessoa que um dia falou para mim assim, eu só vou se tiver Wi-Fi, sabe, em determinado lugar. E era um lugar de passeio, entende? Era um lugar para você descobrir coisas novas, enfim. Não sei se não conectava muito com a ideia de passeio para essa pessoa. Que a gente também tem que considerar isso, não é verdade? Não é porque eu gosto de mato que todo mundo vai gostar de mato, não é verdade? Então, assim, a gente tem que conectar com aquilo que a gente gosta. Mas o Wi-Fi, a internet, eles não podem ser uma válvula de escape para a gente, ou então um recurso de lazer. Nós precisamos ampliar o nosso repertório de lazer. E eu falo nós porque eu também. Todos nós precisamos ampliar esse repertório. Tá? Porque às vezes, se alguma coisa não está dando certo aqui, a gente tem outro repertório, outra possibilidade, outra coisa para fazer. Né? Isso vai nos flexibilizando, gente. Uma palavrinha assim, que hoje é fundamental na nossa vida é flexibilização. Flexibilização cognitiva, flexibilização de pensamentos, flexibilização de comportamentos. Estamos muito rígidos em algumas coisas. Tá muito tudo ou nada, né? Tá muito preto ou branco, tá tudo muito dicotômico. Precisamos flexibilizar. Então nós precisamos ampliar repertório. Eu queria que você ficasse com essa reflexão e olhasse para essa questão de dependência tecnológica, né? E ampliasse aí para você se são redes sociais, se são apps de entretenimento, né? Se streamings também para você ficar assistindo. O que talvez te consome? A gente falou num vivências desses atrás que o que te consome, né? A gente é consumido por aquilo que nos consome, que a gente consome. Então, é importante a gente fazer essa reflexão para a gente trabalhar saúde mental, para a gente trabalhar flexibilidade, para a gente trabalhar qualidade de vida. Eu e você, estamos num propósito? Vamos fazer um pacto? Eu e você, vamos diminuir o tempo nos entretenimentos de internet? Vamos tentar conectar mais? Ai, gente, é difícil, eu sei, porque para mim é. Sabe, é tão mais fácil, né? Você tá lá na sua casa, né? O isolamento às vezes acolhe a gente, o isolamento às vezes faz um carinho na gente, na verdade. Mas vamos tentar flexibilizar isso um pouco? Vamos tentar voltar para o chá das 5? Se minhas amigas estiverem me ouvindo aqui, elas vão falar um monte para mim. Vamos voltar para o chá das 5? A gente precisa se conectar, né? Eu sinto muita falta de algumas conexões importantes que eu fazia e que hoje, por algumas dificuldades de agenda, a gente não faz. Mas dificuldade de agenda também é uma desculpa, não é? A gente precisa se priorizar e priorizar algumas coisas que são prioridades na nossa vida. Espero que tenha feito sentido para você. Fez muito sentido para mim essa reflexão. E eu espero que saia, né, da nossa cabeça e vá para o nosso comportamento. Não fica só no ambiente de reflexão, que a gente consiga agir dessa forma em prol do nosso desenvolvimento, qualidade de vida e em prol também da nossa saúde mental. Quero te agradecer por estar aqui comigo e quero agradecer a nossa apoiadora Via d'Água, distribuidora, que está sempre conosco, aqui nos apoiando no programa Vivência. Se você precisa de água na sua casa, no seu escritório, no seu comércio, onde você estiver, mande um WhatsApp para o Roberto, 998906724,
que ele anota seu pedido e entrega a sua água com muito prazer, muito cuidado e muita atenção, tá bom? Fique bem, ótima semana para você e a gente se vê no próximo episódio do programa Vivências aqui na TV Canal 4 Maria. Um beijo!